Olá, meus queridos, grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Quero agradecer desde já você aí que está nos acompanhando, você que vem aqui ao canal, que compartilha com outros os vídeos, que dá o seu like, que comenta aí e que nos assiste. Para mim é um motivo de muita alegria ter você aqui na nossa companhia. Mesmo não podendo te ver, mas eu sei pelos comentários, pelos likes, pelo fato do vídeo estar alcançando outras pessoas, isso já é por si só motivo de grande alegria. Então, muito obrigado. Bem, estou trazendo aqui dois queridos que fizeram perguntas a respeito do mesmo tema, que é sobre o batismo. Então, nós temos o querido Carlos Venceslau e o nosso querido Carlos Gestão Jurídica. Então, os dois estão perguntando ou indagaram a questão do batismo dentro de uma seita de controle mental, se é válido ou não. Então eles perguntaram, né? O batismo lá naquela organização religiosa norte-americana, que é uma seita de controle mental, foi válido ou perdeu a validade? A pessoa tem que se batizar de novo. Então, referente ao batismo, as palavras do próprio Jesus em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus disse que nós devemos, ele disse lá, né? Ide, portanto, e fazeis discípulos de pessoas de todas as nações, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos ordenei, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a terminação do sistema de coisas, até o fim. Então, a pergunta é, as pessoas que não batizam seguindo essa métrica, ou seguindo essa fórmula, na mente de alguns, o que Jesus está dando aqui é uma fórmula. Como se, por exemplo, para você batizar alguém, só vai ser válido se você usar essas palavras exatas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Padre, da Filha e do Espírito Santo. Mais ou menos isso, né? Se não for deste jeito, ou nesta sequência, o batismo não tem validade. Então, nós vamos raciocinar, né? Não vamos criar nenhum dogma, nem vou dizer que a minha opinião, a minha visão sobre o assunto é a palavra final. Cada um tem o direito e a liberdade de pensar da forma como achar que deve. Certo? Mateus capítulo 6, dos versículos 1 em diante, no Sermão do Monte, Jesus falou que determinadas coisas que nós fazemos, principalmente as coisas que fazemos para o Pai, que são espirituais, a nossa oração a Ele, as nossas dádivas que nós fazemos para ajudar os outros, não deve ser para que ninguém veja, deve ser algo para o Pai. Então a nossa dedicação ao Pai, a nossa disposição de adorar e servir a Ele é algo exclusivamente entre nós, pessoalmente, eu pessoalmente, você pessoalmente, e o Pai. Ali, tecnicamente, então, ninguém se mete. Nem a organização religiosa, nem pastor, nem padre, nem ninguém. É uma coisa entre eu e o Pai. Então, se eu entendo, isso é a minha visão, hein? Pelo amor de Deus, estou falando com a minha opinião sobre o assunto. No meu caso, que talvez não seja o seu caso. Então, se eu entendo que o meu batismo, a minha dedicação, eu atribuo isto como algo entre eu e o Pai, como sendo um relacionamento, uma comunhão, um desejo meu de estar lhe servindo, para mim é o que vale. Talvez o Pai não concorde, mas eu não sei, ele não me falou. Então, do meu ponto de vista, até que se prove o contrário, para mim o meu batismo é válido. Quer eu tenha sido batizado no Mormon, nos Adventistas, nas Testemunhas de Jeová, lá na Torre de Vigia. Se eu entendo que o meu batismo, na minha mente, no meu coração, eu fiz para o Pai, para mim, aquele meu batismo está válido. Quem é que pode? Qual o ser humano que vai invalidar o meu batismo? Vai vir um pastor e vai falar, o seu batismo não valeu de nada. Quem é ele para julgar uma coisa que foi entre eu e o Pai? Em que parte ele pode se intrometer? A minha mãe vem e diz assim, não, eu não concordo com o seu batismo. Isso aqui não é igual ao casamento. No casamento lá o padre fala, né, o oficial diz, né, se alguém tem alguma coisa para se manifestar, de modo que esse casamento não se realize, manifeste agora ou cale-se para sempre.
tem isso, é uma coisa entre eu e o Pai. Não tem que ninguém se meter. Mas uma pessoa pode achar que o batismo dela não teve validade, ela pode achar que não estava na plena consciência, não foi isso exatamente o que ela queria. Então, portanto, ela acha que deveria se batizar de novo. Na questão das palavras usadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vale lembrar também que no Sermão do Monte, quando Jesus ensinou a oração, ele disse, deves orar do seguinte modo, nosso Pai no céu, santificado seja o teu nome. Em que parte você vê o próprio Jesus ou os discípulos dele usando isso como fórmula? Você não vê. Você vê simplesmente que os assuntos ali contidos na oração que Jesus ensinou fazem parte dos assuntos em que eles usavam para as suas orações. Santificação do nome do Pai, sustentação do alimento para a sua vida, questão das provações, das tentações, todas essas coisas são assuntos dos quais estavam contidos nas orações dos discípulos de Jesus ao longo do tempo. Então, um ou outro assunto, ou dois, ou talvez todos os assuntos de uma vez, numa só oração, mas o que Jesus disse é sobre que assuntos, né? Quais assuntos são de grande importância para que nós falemos com o Pai sobre eles? Quais são os temas mais preocupantes para nós levarmos ao conhecimento do Pai? Que deve fazer parte da nossa preocupação, nós em relação ao Pai. Isso são assuntos da nossa oração. A santificação do nome do Pai, né? A vinda do reino, buscar primeiro o reino, né? O alimento, o nosso sustento, a nossa preservação espiritual, a nossa tentação, evitar tentações, etc. Coisas desse tipo. Essa é a visão que eu tenho sobre o assunto. Com respeito às perguntas de batismo feitas na Sociedade Torre de Vigia, o livro Organizados Atualizado, página 206 a 212, tem lá as perguntas de batismo, e lá tem as perguntas que são feitas pelo orador que faz o discurso de batismo. Eu já fiz discurso de batismo. Na época que eu fiz o discurso de batismo não eram essas duas perguntas, eram outras, as anteriores. Mas atualmente é feita essa pergunta assim, ó. Você se arrependeu dos seus pecados, dedicou sua vida a Jeová e aceitou que o meio de salvação escolhido por Jeová é Jesus? Aí os batizandos, os neófitos, deverão responder em uníssono, né? Sim. A segunda pergunta, e é aqui que mora a preocupação, porque não tinha essa pergunta anteriormente. Dessa forma, né? Se trazia atenção ao papel do Espírito Santo. Mas agora não se fala nem mais do Espírito Santo. Mas o problema não é falar ou não falar. O problema é o que está inserido aqui nessa pergunta. Porque, como eu citei, do meu ponto de vista, o fato de você não usar as mesmas palavras que Jesus colocou ali, na minha visão, não invalida, ou valida ou não invalida, tanto faz. O problema não é esse, porque isso é uma coisa entre você e o Pai. O problema é o que se quer colocar na mente do que está se batizando, como se isso aqui fizesse parte da relação dela com o Pai. Para mim o problema está aqui. É inserir um componente que não é essencial para a sua relação com o Pai. É esse o problema. Você entende que ao se batizar, você se torna testemunha de Jeová e passa a fazer parte da organização de Deus. É importante entender que quando eles falam aqui testemunha de Jeová, está se falando do rótulo, não do ato de dar testemunho. Por exemplo, eu sou uma testemunha de Jeová porque eu dou testemunho a respeito de Jeová. Mas o termo utilizado aqui na pergunta é rótulo. Você é uma testemunha de Jeová, ou seja, você pertence àquela organização ali conhecida como testemunhas de Jeová. Então, há duas maneiras de se entender a expressão testemunha de Jeová. Da mesma forma, eu sou da Assembleia. Tem a forma que eu sou da Assembleia, uma Assembleia jurídica, uma Assembleia legislativa, ou eu sou da Assembleia quando eu estou me referindo a um grupo religioso. Entendeu? Eu sou da Assembleia é um rótulo que me coloca dentro de um grupo religioso. Da mesma forma, eu sou uma testemunha de Jeová, porque eu dou testemunho de Jeová. Então posso ser qualquer denominação religiosa ou nenhuma. A partir do momento que estou dando testemunho de Jeová, sobre Jeová, eu sou uma testemunha de Jeová. Então, o ato de testemunhar. E o rótulo, eu sou uma testemunha de Jeová, ou seja, eu sou uma pessoa pertencente a uma organização religiosa chamada Torre de Vigia, cujos membros são conhecidos como testemunhas de Jeová. Deu para entender aí a diferença?
Então essa pergunta aqui, a 2, enquadra a pessoa dentro de uma organização religiosa, sediada lá nos Estados Unidos. Quando ele usa a expressão aqui, organização de Deus, no entendimento dos membros da organização, da liderança, dos editores das publicações, daqueles que publicam os livros, seus livros, né? Seus esboços e discursos, eles entendem que a organização de Deus se refere à sociedade torre de vigia. Então, uma pergunta simples, que parece, né, ter um significado inocente, mas para quem conhece a organização sabe que ela está fechando a pessoa como aprisionada, pertencente a uma organização religiosa. Então, o que isso tem a ver com o batismo? O batismo é uma coisa entre a pessoa e Deus, é só entre elas. Mas aqui nessa pergunta está vinculando a pessoa, está amarrando, agarrando a pessoa a uma organização religiosa também. Ou seja, a sua união com o Pai está diretamente ligada à sua permanência na organização. Deu para entender? A pessoa pode, se ela quiser, né, entender que o seu batismo não tem nada a ver com isso, problema. Tá, por enquanto eu estou aqui, né, eu sou pertencente a essa organização. Quando eu não estiver aqui, o meu batismo continua valendo, mas eu não sou mais pertencente à organização. Ela pode entender isso. E pode entender também que, não, uma vez que eu fiz um voto eu disse sim, então morreu tudo. A primeira e a segunda pergunta caiu por terra, porque eu saí daquela organização. Então invalidou o meu batismo e eu preciso me batizar de novo. O pessoal pode pensar isso? É uma coisa entre ela e o Pai. Quem sou eu para poder dizer que não? Entendeu, o querido Carlos Venceslau e o nosso querido Carlos Gestão Jurídica? Se vale ou não o batismo é uma coisa que a pessoa tem que decidir. Essa é a visão que eu tenho sobre o assunto. Ficou claro? Tem mais alguma dúvida sobre isso? É o meu ponto de vista, já que vocês pediram a minha opinião. Não estou dizendo que ela é absolutamente correta e nem tem que ser a sua também. Mas é assim que eu vejo o assunto. Tá bom? Agradeço aí as perguntas de vocês, agradeço a atenção de todos. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.